Fala, doido! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e mais um analisando flyer, só que agora analisando flyer dos inscritos. Se você não teve o seu flyer analisado aqui no canal ainda, entra lá no grupo Telegram, o link tá aí abaixo, tá? Entra lá e me manda sua imagem. Eu vou estar avisando para vocês mandarem suas imagens quando eu for selecionar o flyer que eu vou utilizar aqui para fazer essas análises. E lembrando que eu vou apontar todos os pontos positivos e negativos. Então, se você não gosta de crítica, já não envie seu flyer, porque eu vou descascar ele. Pode descascar, porque eu vou falar e eu vou apontar os pontos negativos deles também, beleza? Então, se você já é um inscrito, já é um doido aí de carteirinha, já deixa o like, porque você sabe que aqui eu vou passar conteúdo de qualidade para vocês sempre evoluírem e melhorarem cada dia mais. Agora, se você não é inscrito ainda, fica nesse vídeo até o final, porque se você gostar e te agregar em algo, aí sim você pensa em deixar o like, quem sabe se inscrever e até mesmo compartilhar para algum amigo seu. Então bora lá para a tela do tablet para a gente começar a analisar esse flyer do Marcos Guilherme. O flyer é esse aqui que vocês estão vendo aí na tela. Eu vou começar como de costume pelos pontos positivos. Vamos analisar todos esses pontos aqui. Vamos lá. O ponto positivo que eu gostei muito nesse flyer aqui foi a questão do recorte da imagem, tá? Eu não sei se ele fez o recorte pelo Canva, se ele levou para outro aplicativo para fazer o recorte, mas ficou muito bem recortado. Eu vou até aproximar aqui para vocês verem que tem pouco aqui, ó, quer ver? Quando o Canva faz o recorte, ele dá uma leve desfocada ali nas bordas, então provavelmente foi no Canva, tá? Mas ficou muito bem recortado, então eu gostei bastante, é um ponto bem positivo. Provavelmente deve pagar o Canva Pro, beleza? É o que eu sempre digo para vocês, paguem o Canva Pro porque faz diferença na hora da criação da imagem. Outro ponto positivo que eu gostei muito foi a questão do trabalho dele com a perspectiva. Perspectiva não, ele trabalhou com dimensões corretas. Por que dimensões corretas? Se vocês estiverem ouvindo o barulho da chuva aí, é que começou a cair um toró d'água aqui em casa agora. Eu vou tentar colocar uma música um pouco mais alta para disfarçar um pouco esse barulho de chuva, mas temos que gravar, fazer o que, né? Então vai com esse barulhinho de chuva de fundo mesmo. Então, outro ponto positivo que eu gostei, que eu disse para vocês, foi a questão do trabalho na linha certa. Por exemplo, essa imagem de fundo, quando está sendo tirado a imagem, a foto dela ali, provavelmente a câmera tá nessa altura aqui. Por quê? Porque vai pegar um pouco aqui do gramado, tá? E a maior parte que vai pegar a imagem é do estádio. Então, ela mais ou menos deve estar nessa altura aqui, a questão da angulação da câmera, tá? Do nível de altura da câmera. E ele trabalhou basicamente na mesma altura do jogador. Como assim trabalhou na mesma altura? Ele deixou tudo realmente parecendo que foi tirado uma foto, porque ele posicionou o jogador de uma maneira que ficou basicamente no mesmo ângulo da imagem de fundo, que no caso seria o estádio. Então um ponto muito positivo foi essa questão da angulação que ele trabalhou aqui, ficou bem proporcional com a imagem de fundo que ele utilizou. Então é um ponto muito positivo essa questão do contexto, tá? Então mais um ponto positivo para essa imagem. Outro ponto positivo, e nesse caso aqui foi o estádio, eu acredito que seja um background pronto, já que a gente faz o download, mas ficou muito bem utilizado nessa imagem. Então é um ponto positivo e que ficou top pra caramba aqui nessa imagem. Outro ponto positivo, mas que vocês vão ver que vai entrar num ponto negativo também, é a questão que ele trabalhou com sombreamento. É um ponto positivo, tá? Eu sempre digo para vocês, trabalhem com iluminação, sombreamento, lógico, entra muitas outras coisas, mas sempre trabalhem com isso, tá? Porque faz diferença no nosso flyer na hora que a gente está criando. E trabalhar com sombreamento com certeza vai deixar o seu flyer muito melhor. Então é um ponto positivo, mas que vai entrar no ponto negativo e eu vou explicar para vocês. Beleza? Esses foram os pontos positivos que eu achei nesse flyer aqui. E agora a gente vai começar a analisar os pontos negativos. Um ponto negativo que eu não gostei muito desse flyer foi pelo contexto da imagem. Por exemplo, aqui você vê que tá claro. Isso aqui, ó, não é iluminação de refletor, isso aqui é iluminação de sol, porque tá muito estourado também, vai entrar no ponto negativo. Mas isso aqui no jogador, essa parte clara aqui, não é iluminação de refletor. Então dá pra você ver que é uma imagem que seria de um jogo ali de dia, mas ele trabalhou com os refletores aqui. Como eu disse pra vocês, provavelmente é uma imagem pronta, então teria que ter um contexto aqui
mais noturno para estar os refletores ligados. Você em jogos oficiais aí não vê nos estádios refletores ligados durante o dia, é só durante a noite. Então foge um pouquinho do contexto da imagem, tá? Tá um jogo de dia e ter refletor ligado, então perde um ponto também. Só por esse descuido mesmo, tá? Mas a imagem em si tá muito boa, mas é um ponto negativo que acaba sendo falho, tá? Outro ponto negativo, e também entra na questão do background, eu não sei, eu acredito na verdade sim que faça parte do background, isso aqui ele não deve ter colocado, foi essa questão dessa fumaça, que pega aqui essa parte, pega um pouquinho aqui atrás do atleta, aqui também. Eu não entendi essa fumaça aqui, mas não faz sentido muito com a imagem, então para mim é um ponto negativo. Outro ponto negativo que eu falei para vocês é a questão do sombreamento. Lembra que eu falei, é um ponto positivo, mas com ressalvas. Por quê? Porque se a luz do sol tá batendo aqui, tá incidindo aqui nas costas do atleta, o que essa sombra vai fazer? Qual a direção que ela vai seguir? Vai ser para cá, ó. Então a sombra tá só localizada aqui abaixo do atleta. Mas essa sombra teria que fazer essa aqui, tá? Essa parte aqui teria que ter sombreamento também. Por quê? Porque o sol está fazendo iluminação aqui, então você segue o mesmo contexto do sombreamento, tá? Porque senão perde o sentido, perde o contexto da imagem. Então é um ponto negativo você não trabalhar certinho com a questão da iluminação ali dessa imagem, tá? Então é um ponto negativo. Outro ponto negativo e que segue nessa mesma linha aqui da iluminação, provavelmente, tá? Eu vou até aproximar para vocês verem. Aqui, ó, você vê que o atleta ela tá com aqui, ó, você vê que o atleta tem a pele muito lisa, tá? Então provavelmente ele fez a correção de pele lá no Lightroom, tá? Que não tem como fazer em outros aplicativos, pelo menos que eu saiba não, tá? Esse aqui ele provavelmente tirou o ruído e tirou um pouquinho da textura. Tanto é que você vê que basicamente não tem ruído aqui nessa imagem do atleta. É um ponto positivo isso aqui, tá? Parabéns. Só que a questão da iluminação aqui, ó, tá muito estourada essa parte. O que ele devia fazer? Ele devia pegar lá no Lightroom, tá? E tirar um pouquinho dos destaques, porque você já corrigiria um pouco, nivelaria melhor essa parte do claro pro escuro, tá? Então você diminui um pouquinho os destaques e aumenta um pouco as sombras, que daí você vai nivelar a imagem melhor. Então é um ponto negativo, tá? Essa parte aqui estourada da foto, daria para corrigir isso aqui lá no Lightroom. Aqui não é ponto negativo, tá? É mais o que eu faria diferente nessa imagem. Tá vendo essas logos aqui, essa parte aqui do jogo, essa transmissão aqui TV Sampaio? Eu normalmente não gosto de deixar perdido aqui no meio da imagem. Como que eu gosto de utilizar? Por exemplo, essa logo eu passaria ela aqui para baixo, centralizada aqui no meio, colocaria uma logo de um lado, a outra logo do outro. Pronto, centraliza e tira essa parte que ficou meio perdida aqui no canto. E os escudos aqui no caso dos times eu passaria aqui para cima. Também colocaria um de um lado, um do outro, escreveria aqui de baixo, porque assim você meio que mantém tudo no mesmo padrão, tá? Sem deixar meio que perdido aqui no meio. Mas isso aqui é o que eu faria, tá? Não quer dizer que seja um ponto negativo. É mais opinião realmente de gosto, mais do que eu gosto de ver nas imagens, tá? Mas apesar de tudo isso, é uma imagem que foi muito bem feita, até uma imagem muito bem trabalhada e que eu gostei bastante, tá? É uma nota 7, 7,5 tranquilo para essa imagem. Tem alguns defeitos, igual eu falei para vocês, que perde um pouco do contexto, mas para mim é uma arte muito bem trabalhada, muito bem feita e muito bem criada, tá? Então, parabéns pro Marcos Guilherme, continua assim que eu tenho certeza que suas artes só vão evoluir cada vez mais. O vídeo foi esse, eu espero que você tenha gostado. Se você quer ter o seu flare analisado aqui por mim também, entra lá no grupo Telegram, manda suas imagens que eu vou escolher uma e vou analisar. É isso, valeu e até o próximo vídeo.